Capítulo 17. As estratégias do bem e do mal. Observemos agora, sob outros aspectos, o fenômeno da luta entre o bem e o mal, para entender cada vez melhor a íntima técnica do seu funcionamento. O que acontece então, na profundeza, quando as forças do mal agridem? A negatividade é o que mais existe nesse nosso mundo, próximo do antissistema. Aqui, o ser vive mergulhado num oceano de forças desse tipo, podendo, na sua liberdade, escolher e dirigi-las contra quem ele quiser. Para dominar no seu plano, o ser procura se apoderar dessas forças, as quais, porém, também se apoderam dele, gerando uma fusão pela qual elas acabam se personificando naquele indivíduo que quis canalizá-las para os seus objetivos. Pelo fato, porém, de não haver no universo fenômeno que não seja regido e não tenha de obedecer a uma lei, o ser, pela sua escolha, fica preso dentro da engrenagem dos princípios que regulam esse fenômeno, sendo, nesse caso, submetido ao funcionamento das forças do mal e constrangido a aceitar todas as consequências. Uma vez que o ser escolheu o tipo dos seus movimentos, ele fica fatalmente amarrado à lei que os rege. O homem agride porque a posição natural do cidadão do antissistema é o ataque, enquanto a posição do cidadão do sistema é o amor. Quem ataca é o ser rebelde, que está insatisfeito, fora da ordem, no reino da luta, e não o cidadão do sistema, que nada procura, pois a ele nada falta. Qual é, então, do outro lado, a técnica do funcionamento das forças do bem, a estratégia da sua defesa? O princípio da agressividade só se encontra no antissistema. Ele é filho da luta, que é filha da cisão, a qual, por sua vez, é filha da revolta. No sistema, nada disso existe. Seria absurdo ver dois anjos lutarem um contra o outro, assim como ver dois diabos se amarem. Sem saber a resposta, muitos perguntam por que em nosso mundo há guerras. Elas existem porque o nosso mundo ainda pertence ao antissistema. No sistema não há guerras. As forças do bem não agridem e não aceitam a luta do mundo com as suas armas. Como então as forças do mal não conseguem vencê-las? Qual é o segredo? Onde está a força oculta dessa estranha estratégia, na qual o mundo, apesar de pregá-la com o Evangelho, não acredita? Para tomar a sério a palavra de Cristo, é fundamental conhecer o mistério desse fenômeno, porque a sobrevivência de quem tem que vivê-lo baseia-se nesse conhecimento. A diferente posição que as forças de um tipo tomam quando se chocam com as do outro tipo depende da natureza particular de cada tipo. As forças do mal estão situadas na incerteza do movimento, que representa a tentativa do ignorante. Elas são levadas a se agitar para encher o vazio da sua negatividade, tentando reencontrar o equilíbrio perdido com a revolta. O movimento sem paz é a condenação dos rebeldes. Pelo contrário, as forças do bem ficam naturalmente imóveis na plenitude representada pela sua positividade. Elas estão situadas na posição da certeza de quem sabe, que é o estado determinístico da perfeição.
Ora, imobilidade não significa falta de movimento, o que seria a morte, mas sim um tipo de movimento diferente. Um movimento que, ao invés de estar cindido contra si mesmo, por se encontrar dividido em duas partes contrárias no antissistema, é unitário, fundido na ordem do estado orgânico no sistema. É o rebelde do antissistema que corre atrás do sistema, onde está contido tudo o que o antissistema perdeu e que agora o rebelde vai desesperadamente procurando recuperar. Justamente por esta sua diversa natureza é que as forças do mal se movimentam e fazem isso com os seus métodos de revolta, conforme a sua natureza, agredindo as forças do bem. Mas as forças do bem, também seguindo seus próprios métodos, conforme a sua natureza, não reagem com uma luta no sentido oposto, porque a estratégia da luta encontra-se somente no antissistema. O choque entre duas estratégias iguais somente acontece entre dois inimigos que existem no mesmo nível de vida e possuem a mesma forma mental. Assim, quando um homem comum agride um homem do Evangelho, cada um tem a sua própria natureza e psicologia e usam estratégias diferentes. Um existe num plano de vida que está acima do plano de vida do outro. Um está do lado do sistema e o outro está do lado do antissistema. Eis então como funciona a estratégia do bem. Quando as forças do mal se movimentam para agredir as forças do bem, a reação das forças do bem não é realizar um movimento no sentido contrário, respondendo com um contra-ataque, mas sim usar o método oposto, simplesmente permanecendo firmes na sua imobilidade, o que basta para tornar vão o ataque. Mas como isso é possível? Se as forças do bem são fortes na sua imobilidade, é porque, como há pouco explicamos, essa imobilidade é feita de um movimento unitário, representando um sistema de forças orgânico e compacto, fechado em si mesmo, no qual não é possível penetrar. Assim, as forças do bem permanecem como tais, resistindo como rocha dura, impenetrável como uma parede lisa de pedra. Isto somente pode ser feito por quem, pela sua natureza, é forte porque está do lado da positividade do sistema, mas não pode ser feito por quem, pela sua natureza, é fraco porque está do lado da negatividade do antissistema. Aqui é necessário esclarecer com uma observação. Se a lei não responde com um contra-ataque, mas fica resistindo na sua imobilidade, por que então falamos e sempre se fala da reação da lei? Como é possível se resolver o caso sem a reação dela? Quando, para sermos mais bem entendidos, usamos tais palavras, tomamos emprestado de nosso mundo, cuja base é o antissistema, uma imagem toda humana, filha do princípio da luta, fundado no ataque e contra-ataque, conceito, porém, que é um absurdo no seio da lei, pois ela funciona de modo oposto com o método do sistema. Era necessário, contudo, usar a forma mental do ser rebelde, com a qual o homem funciona e sem a qual ele não entende nada. Assim, o que acontece de fato é outra coisa. A lei não reage, apenas resiste, não contra-ataca, mas com a sua resistência deixa que o ataque automaticamente, por si mesmo,
retorne ao agressor. Veremos agora como isso se verifica. Tudo que a lei faz contra a agressividade das forças do mal é ficar firme no seu castelo, invulnerável pela força da sua positividade. Quando parece haver uma reação da lei, isso é porque a própria ação do agressor, ao ir contra a justiça, ricocheteia e volta contra ele mesmo. Nesse ponto, entramos no domínio inviolável da lei, que prevalece sobre a liberdade do ser. Assim, o ser é livre para movimentar as suas forças e iniciar o desenvolvimento do fenômeno, mas tão logo faça isso, ele fica imediatamente preso, sem saída, dentro dos princípios pelos quais esse fenômeno é regido, o que significa acabar atingindo outros resultados. Como, então, as forças do mal ricocheteiam de volta para o agressor? O que temos é um lançamento de forças negativas contra o castelo invulnerável das forças da positividade. E mesmo que não houvesse a resistência das duras paredes da lei, as forças do mal contêm em si mesmas, na sua própria natureza de impulsos torcidos ao negativo, a tendência de voltar para trás, continuando na sua posição de emborcamento. Essa é a parte determinística do fenômeno, da qual ninguém pode fugir. Observemos ainda mais pormenorizadamente como se realiza esse processo de ricochete. Vejamos também quando ele se verifica, observando as condições necessárias para que ele possa se verificar. O assalto das forças da negatividade, quando se lançam contra as paredes do castelo das forças da positividade, procuram o ponto fraco, feito de negatividade, porque esse é o único ponto pelo qual o inimigo pode entrar. Mas por que a negatividade constitui o ponto fraco no qual o inimigo pode entrar? Isso acontece porque, como já explicamos, enquanto o movimento das forças positivas é unitário, constituindo um sistema de forças orgânico e compacto, fechado em si mesmo, no qual, por isso, não é possível penetrar, o movimento das forças negativas é, pelo contrário, cindido contra si mesmo, constituindo um amontoado de forças anárquicas e discordantes, aberto de todos os lados, no qual, por isso, é fácil penetrar. Eis o que constitui a fraqueza da negatividade. Os seres do antissistema são fracos porque gastam a sua energia lutando uns contra os outros. O resultado final, então, é que se o mal encontra um ponto fraco vulnerável, ele pode entrar. Porém, se não o encontra, porque do lado oposto não existe tal fraqueza, então o mal não pode penetrar. É tal como acontece nas doenças. Ninguém pode viver num mundo esterilizado, sem micróbios patogênicos, assim como ninguém pode ficar isento dos assaltos das forças do mal. A defesa está no indivíduo e não no ambiente. Portanto, assim como as doenças não se instalam quando encontram um organismo sadio e forte, portanto bem defendido, o ataque do mal também não pode penetrar no indivíduo quando não há nele pontos fracos de negatividade, porque a sua personalidade é sadia, fortalecida pelas forças da positividade.
começa-se então a vislumbrar quais são, para quem usa a estratégia evangélica do perdão, as condições necessárias para chegar à vitória. A força do agressor é constituída pelo ponto fraco do agredido, que é vulnerável nessa sua fraqueza. Se não existe um ponto fraco, o mal não pode fazer nada, porque se encontra perante um ser invencível. Este é o caso em que se verifica o fenômeno do ricochete. Veremos depois o caso no qual o agredido, pelo fato de estar enfraquecido por qualidades de negatividade, pode, através dessas condições negativas, ser atingido pelo mal. Estabelecidos esses princípios, observemos agora, no caso do homem verdadeiramente de bem, que se colocou assim na posição de invulnerabilidade, como se inicia e se realiza o caminho de volta do mal para retornar contra a fonte que o lançou. Se, conforme foi explicado anteriormente, a vitória do bem é garantida, isso implica, do lado oposto, o seu contrário, o que significa estar garantida também a derrota do mal. Consequentemente, é perigoso agredir o homem que pertence ao bem. Mas quem agride não sabe nada desse sutil jogo de forças e, na sua ignorância, arrisca-se cegamente nesse perigo, acabando assim derrotado. Como isso pode acontecer? Quando o mal se lança contra um castelo íntegro, completamente positivo, os impulsos negativos destrutivos, pelo fato de não encontrarem um ponto fraco, não podem entrar. Assim, eles se chocam contra a parede da positividade sem atingir o seu objetivo, pois não encontram um ponto que possa absorver e esgotar a sua negatividade. As forças do mal, portanto, não ficam aniquiladas, mas continuam bem vivas e têm que continuar indo à procura de um alvo que as receba. Uma vez que foram movimentadas, elas não podem parar, pois têm que continuar o seu caminho até esgotar o seu impulso em algum lugar. Uma causa não pode deixar de atingir o seu efeito. Se o caminho para frente está fechado pela impenetrabilidade da positividade, se os caminhos colaterais levam para objetivos desconhecidos, que não são atrativos, e se o caminho para trás está aberto como um convite pela fraqueza e penetrabilidade da negatividade de origem, então o que podem fazer as forças do mal a não ser se dirigir para a fonte que a gerou, voltando ao seu ponto de partida por um caminho às avessas, a fim de lançar a sua agressividade contra o próprio agressor. Uma vez que as forças do mal são por sua natureza destrutivas, então aquele que as lançou contra quem, nesse caso, não mereceu tal ataque, irá recebê-las integralmente de volta, terminando por sua vez agredido pela sua própria agressividade. Eis como funciona automaticamente o fenômeno do ricochete, e onde está o perigo para quem, estando situado do lado do mal, agride quem está do lado do bem. Então o agressor, antes de iniciar a sua aventura, deveria entender duas coisas fundamentais. Primeiro, as forças do bem, assim como quem está do lado delas, são invulneráveis e não podem ser vencidas pelas forças do mal. Segundo,
quem agride um inocente que perdoa evangelicamente recebe de volta automaticamente todo o impulso destrutivo que ele lançou contra o inocente. Eis porque, ao contrário do que a maioria acredita, o método do Evangelho não é um absurdo. Assim, o resultado final para o agressor é que a onda de negatividade destrutiva lançada por ele cai em cima da sua própria negatividade, reforçando os impulsos destrutivos no seu próprio campo de forças, mas dessa vez contra ele mesmo. Isso porque, no ataque de regresso, é fácil entrar naquele castelo. Ora, tudo isto é obra providencial da sábia estrutura da lei, porque desse modo o mal cumpre a sua verdadeira função, que é, antes de tudo, destruir o próprio mal, perseguindo a si mesmo e se auto-eliminando em favor do bem, que deve vencer. Isso pode parecer uma armadilha traidora para a forma mental humana, mas somente aparenta ser uma armadilha devido à ignorância do homem e não a um enganoso artifício da lei. Trata-se de uma estratégia justa e saudável, porque leva à vitória final do bem e à destruição do mal, cumprindo assim o maior objetivo da evolução, que é remir o ser, levando-o para a sua salvação. Tudo isso nada mais é senão o resultado de um processo lógico da justiça e da bondade da lei. É lógico e útil que os produtos adoecidos de negatividade acabem sendo torcidos contra si próprios para se destruírem. Tudo que é positivo é poderoso, porque deriva do Eu Sou de Deus, enquanto tudo que é negativo, pela sua posição emborcada, nada mais representa senão um Eu Não Sou. Eis como se realiza esse ricochete dos impulsos destrutivos contra quem os lançou. É o mal que age contra si mesmo conforme a justiça, autopunindo-se como ele merece. Nisso está a sabedoria da lei. Para melhor explicar o fenômeno, temos até agora observado a sua posição mais evidente, que poderíamos chamar de condição pura, caso limite no qual, do lado da injustiça, o agressor encontra-se totalmente culpado, num terreno de absoluta negatividade e, por isso, de vulnerabilidade, enquanto do lado da justiça, o agredido está completamente inocente, num terreno de absoluta positividade e, por isso, de invulnerabilidade. No entanto, esse é um caso raro na Terra, onde não é fácil encontrar anjos. Por isso, a maioria não leva em conta o fenômeno do ricochete, pois a prática ensina que, na grande parte das vezes, ele não se verifica e o mal atinge o seu objetivo. Isso, porém, é como se um ser acostumado a viver nas trevas quisesse, por essa razão, negar a existência da luz. Mas por que, então, o ricochete não funciona e o agredido fica vencido? Já vimos quais são as condições para a sua vitória. Portanto, é lógico que, se tais condições não se verificarem, ele não possa vencer. A vitória somente poderá acontecer nas condições necessárias. Agora que conhecemos os princípios que regem o fenômeno, é possível calcular, a priori, para o agredido, a probabilidade da sua vitória ou derrota
o grau de sua vulnerabilidade em função do grau de negatividade do seu campo de forças e o grau da sua invulnerabilidade em função da sua positividade. Pode-se assim estabelecer a percentagem da fraqueza do indivíduo em relação à percentagem de negatividade que ele possui, bem como a percentagem da sua força de resistência aos assaltos do mal em relação à percentagem de positividade que se encontra no seu campo de forças. Sabemos o que, na prática, significa negatividade e positividade. Negatividade quer dizer injustiça, engano, desonestidade e tudo que pertence ao mal. E positividade quer dizer justiça, verdade, honestidade e tudo que pertence ao bem. Estas são as armas dessa nova estratégia que estamos estudando aqui, baseada sobre princípios completamente diferentes da estratégia usada pelo mundo. Assim, por mais estranho que pareça ao mundo, a defesa depende de um exame de consciência, depende das qualidades que possuímos e não das armas que dominamos. Esse é o fato ao qual se deve a possibilidade de terminarem destruídos os mais poderosos indivíduos, exércitos e nações. Então podemos dizer que é totalmente invulnerável quem possui 100% de positividade, enquanto quem possui 90% de positividade é invulnerável 90% e vulnerável apenas 10%. De modo semelhante, quem possui 50% de positividade é metade invulnerável e metade vulnerável, porque as suas forças são 50% positivas e 50% negativas. Assim, quem possui apenas 1% de positividade é 99% vulnerável e 1% invulnerável, mas quem não possui nem ao menos 1% de positividade encontra-se totalmente em poder dos assaltos do mal, abandonado pela lei sem defesa alguma. Em nosso mundo encontram-se todos os casos, cada um com uma percentagem diferente, o que marca desde o início o resultado final. No inevitável choque entre o bem e o mal, o problema fundamental é possuir as qualidades da positividade, que representam forças favoráveis, e não as da negatividade, que representam a fraqueza. Mas o fato de mudar a percentagem de umas em relação às outras depende de nós. É com a evolução que podemos conquistar as qualidades da positividade e eliminar aquelas da negatividade, afastando-nos cada vez mais do antissistema, reino do mal, e nos aproximando do sistema, reino do bem. É lógico que o mal seja tanto mais poderoso e facilmente vitorioso quanto mais nos aproximamos do antissistema, e seja tanto mais fraco e dificilmente vitorioso quanto mais nos aproximamos do sistema. Assim, em última análise, a invulnerabilidade do agredido depende do seu grau de evolução. Quanto mais ele for evoluído, tanto menos será vulnerável aos ataques do mal, sendo assim até o caso limite, em que o mal é absolutamente impotente contra os cidadãos do sistema. É pela evolução que o homem pode transformar as condições de sua vida e, com isso, passar a ser regido por outras leis.
Se o homem quisesse viver o Evangelho, tudo mudaria para ele. O fato de que na Terra o Evangelho não é tomado a sério e vivido, mas sim julgado utopia, deve-se à falta das condições necessárias para o seu funcionamento aqui, onde não está presente o homem 100% de bem. Assim, não se obtendo bons resultados, julga-se que o método não tem valor. É como se o homem, para fazer o esforço de subir uma escada, exigisse ver primeiro o que se enxerga lá de cima, querendo atingir o resultado do seu esforço antes e como condição para realizá-lo. Então, com tal atitude, o homem não faz nada para praticar o Evangelho, afastando-se cada vez mais dos resultados positivos que tal método poderia lhe trazer. A conclusão é que o poder de defesa está na pureza da estrutura interior do sujeito. A sua fraqueza começa tão logo apareça no seu castelo de positividade uma percentagem de negatividade, o que enfraquece aquele poder. Na prática, isso se realiza quando e na medida em que pactuamos com o mundo, usando a sua psicologia e métodos, praticando as suas sagacidades. Então abrimos as portas e deixamos entrar a negatividade destrutiva, aumentando com ela a nossa fraqueza e a nossa vulnerabilidade. O princípio é que as forças do mal podem entrar na medida estabelecida pela percentagem de negatividade, que enfraquece aquele poder de defesa, estabelecendo qual é a abertura das portas que impedem a entrada. Contra um castelo de energias puras, todas positivas, sem vestígios de negatividade, qualquer assalto do mal se detém e volta para trás. Quando o mal vence, a culpa está não somente no agressor, mas também no agredido, porque a sua derrota é devida à dose de negatividade com a qual a sua positividade está corrompida. Nessa condição, o agredido inicia o seu contra-ataque e, assim, não só aumenta ainda mais a sua negatividade, mas também, agarrando as armas, desce ao terreno traiçoeiro do antissistema, enfraquecendo-se cada vez mais numa luta destrutiva para todos, na qual ninguém vence. Quando a luta se realiza no mesmo terreno humano, com a mesma forma mental, no mesmo nível de vida e com os mesmos métodos, travada entre involuídos, então se atinge sempre o mesmo resultado, no qual os dois lutadores, sejam indivíduos ou nações, acabam transmitindo um ao outro somente o que eles possuem de negatividade, numa troca recíproca de destruição e sofrimento. O pedido de justiça, para ser atendido, exige de quem o pede a condição de inocência, de estar ao lado do bem e não do mal. Para que a lei funcione também em nosso plano, é necessária a utilização dos seus métodos, que substituem a estratégia da força pela da justiça. A força pode ser a mais poderosa, mas, se ela é injusta, torna-se fraca, porque, nesse caso, a lei se coloca imediatamente contra o agressor. O próprio fato de ser inocente coloca a vítima na posição de credora perante a justiça da lei. É por isso que os astutos da terra procuram se disfarçar de vítimas na luta, e até podem, com isso, enganar as leis humanas,
mas não podem enganar a lei de Deus, perante a qual o agressor é devedor e por isso tem que pagar, sendo essa a sua fraqueza, enquanto o agredido é credor e por isso tem que receber, sendo essa a sua força. Apesar de serem tão imperfeitas, as leis humanas já contêm este conceito de justiça, que em nosso mundo, regido por outros princípios, realiza-se quando é possível. Infelizmente, este é um mundo de aparências, onde muito mais importante do que ser de fato justo é demonstrar com aparências que se é justo. É lógico que uma tão imperfeita justiça tenha de ser a cada passo revista e corrigida pela justiça de Deus. É nesse ponto que começa a funcionar esta outra lei, que, estando acima de todas as leis humanas, é constituída por outros princípios. Chega-se assim a uma estranha consequência, pela qual quem move uma ação na terra, seguindo os métodos das leis e dos juízes da terra, e com isso obtém o julgamento ou a sentença, pode até acreditar que tenha, desse modo, resolvido definitivamente o caso conforme a verdade, mas ele, de fato, não percorreu senão um breve trecho do seu caminho, que continua e se completa perante outro tribunal, cujos métodos vimos quão diferentes são. Pode acontecer assim que um processo completamente vencedor na terra seja depois completamente perdido no céu. Assim, quem recebeu na terra a satisfação de todos os direitos que a lei humana confere ao vencedor, terá então, se tal resultado não foi conforme a justiça da lei, que pagar, à custa dos seus sofrimentos, tudo ao tribunal do céu. De nada adianta o nosso mundo negar estas coisas e não entender, pois ele não pode deixar de permanecer preso na rede dessas forças sutis. O mundo nega tais forças porque elas escapam aos seus sentidos. Mas quem, amadurecido por profundos sofrimentos, atingiu um elevado grau de sensibilização, pode perceber tudo o que acontece neste mundo subterrâneo, no interior das aparências, e que, saindo desse estado sutil, vem a se materializar depois nos seus efeitos concretos, os quais representam apenas a última fase do fenômeno, aquela que o mundo percebe. É possível, então, para um indivíduo sensibilizado, observar os acontecimentos desde o seu início, lá onde ninguém se apercebe da existência deles, e assim, tendo conhecimento deles, prever o seu desenvolvimento, sabendo como eles serão quando atingirem a sua última fase sensória, aquela que todos percebem. Essa é a maneira pela qual alguns podem ver os acontecimentos antes que eles se revelem por fora, sendo isso julgado previsão ou profecia. Não se trata, porém, de um trabalho de adivinhador, mas sim de um processo de leitura daquilo que, apesar de ainda não ser visto pelos outros, já existe. Trata-se de uma observação positiva do acontecimento no seu estágio preparatório, fase que escapa à observação dos outros. Então se diz que isso é previsão do futuro. O futuro, porém, não nasce do nada. Ele já existe como germe no presente. Nós dizemos que algo de fato acontece apenas quando o fenômeno atingiu a fase final do processo da sua formação e desenvolvimento.
mas ele também existe antes de atingir esse seu ponto final. E é justamente pelo fato de tudo existir antes desse momento que alguns, observando a fase inicial, podem assim prever o seu desenvolvimento futuro. Então, examinando o fenômeno da luta entre o bem e o mal, é possível prever qual será o resultado do assalto do agressor contra a vítima inocente. Essa previsão pode ser feita não somente pelos caminhos da lógica, uma vez que conhecemos os princípios que regem o fenômeno, mas também por este outro caminho da visão interior do fenômeno, antecipando assim o conhecimento da sua solução. Mas como ocorre esse fenômeno, pelo qual se pode, inclusive, avisar aos outros do perigo em via de preparação antes que ele chegue à fase final, na qual o caso se materializa na forma concreta de desgraça, doença ou sofrimento? Traduzida em termos sensíveis, uma concentração de forças do mal pode ser percebida como uma nuvem escura que aos poucos vai se condensando no ar, enquanto uma concentração de forças do bem pode ser percebida como uma nuvem clara. A escuridão expressa a negatividade e a claridade representa a positividade. Isso porque o ponto de referência é a luz do sistema. A claridade corresponde à plenitude da luz. A escuridão corresponde à ausência de luz nas trevas do antissistema. Quando nem uma nem outra dessas duas posições prevalece de modo absoluto, teremos uma mistura entre claro e escuro, cuja tonalidade expressará se a prevalência no campo de forças é de positividade ou de negatividade. Na maioria dos casos, culpa e mérito, mal e bem, estão de ambos os lados em medidas diferentes. Ora, se o bem prevalece, havendo domínio da positividade no campo de forças, então teremos uma nuvem clara com algumas manchas escuras de tamanhos variados, conforme a negatividade presente que elas expressam. Se prevalece o mal, havendo domínio da negatividade no campo de forças, então teremos uma nuvem escura com algumas zonas claras de tamanhos variados, conforme a positividade presente que elas expressam. Observemos então, deste novo ponto de vista, o que acontece nos vários casos. Conhecendo a percentagem de positividade ou negatividade que está contida no campo de forças de cada um dos dois antagonistas, pode-se prever qual será o resultado do choque entre eles. No caso limite que já vimos, onde a vítima é completamente inocente e o agressor está completamente dominado pelas forças do mal, será possível perceber no agressor as vibrações que se condensam no ambiente e vão se concentrando até atingir a forma de uma nuvem escura, que, pairando sobre a nuvem clara da vítima inocente, apronta-se para se lançar contra ela e destruí-la. O que acontece então? A nuvem clara é toda ela clara, não possuindo manchas escuras, por isso não oferece nenhuma porta aberta que constitua um convite para entrar e sirva como um ponto no qual as forças da nuvem escura possam se descarregar. Diante de tal impenetrabilidade, a nuvem escura repete os seus ataques, porém cada vez mais inutilmente. Quanto mais ela bate contra a parede dura,
tanto mais é levada, pelo contrário, a ricochetear para trás. Isso até que impulsionada pela necessidade de se descarregar em alguma parte, a nuvem escura não tem outra escolha a não ser percorrer às avessas o seu caminho de ida, descarregando todo o seu impulso de agressão contra o campo da personalidade que lançou o assalto, a qual acaba, assim, sendo atormentada pelos tormentos que ela havia procurado lançar contra o inocente. Acontece de modo diferente no caso em que a vítima não é inocente. Então, a nuvem da vítima não é toda clara, mas possui manchas escuras, oferecendo, por isso, portas abertas que convidam a entrar e por onde as forças do mal podem se descarregar. Então, aproveitando tal penetrabilidade, as forças do mal entram, atingindo o seu objetivo. Desse modo, a vítima acaba recebendo o choque, tal como acontece com um organismo fraco, que, não sendo suficientemente forte para se defender, tem que aceitar a doença. Nesse caso, a culpa é do agressor, mas ela também está no agredido, o que paralisa a lei, impedindo-a de intervir com a sua justiça para defender a vítima. Eis porque, em tantos casos humanos, a lei não pode funcionar, uma vez que a vítima não é inocente e mereceu ser atingida pelas forças do mal. O princípio geral é que, se o mal nos atinge, não tem sentido, como se costuma fazer, lançar a culpa nos outros, porquanto nada podemos receber que não tenha sido antes merecido por nós mesmos. O grau de penetração das forças do mal no terreno do agredido, com todas as suas consequências de desgraças e sofrimentos, pode ser previsto observando-se na nuvem do agredido a amplitude das manchas escuras, que estabelece o grau da sua vulnerabilidade. O caso de uma nuvem clara que agride não existe, porque as forças do bem jamais agridem. Se o mal, pela sua negatividade, não sabe trazer senão destruição e morte, o bem, pela sua positividade, não pode trazer senão reconstrução e vida. A moral de tudo isto é que verdadeiramente forte é quem está do lado da lei, e que a força do mundo, por si só, é uma forma de fraqueza. Por outro lado, a astúcia também é inútil, porque desenvolve a arte de descobrir mentiras, o que paralisa a própria astúcia e acaba por eliminá-la. Pelo princípio de equilíbrio, cada força gera o seu paralelo antagonista, armado para combatê-la. Na realidade, existe não somente a força para chegar à vitória, mas também a luta para realizar a evolução. A psicologia do super-homem como herói da força é somente produto do mundo emborcado do antissistema, um crescimento às avessas, canceroso e destruidor. Esse modelo, porém, foi até agora um dos maiores ideais humanos. De tudo isto que temos explicado até aqui, a conclusão é que poderoso de fato é o homem inerme do Evangelho, e fraco é o armadíssimo homem do mundo. Se estivermos dentro da lei, nada teremos a temer. Quem quer usar os métodos do mundo tem que ficar com as consequentes desvantagens. Todo o mal depende de nossa posição emborcada no antissistema contra Deus,
E quem escolhe essa posição, mesmo que seja o dono do mundo, está perdido. A defesa que a lei confere ao homem de bem constitui uma força superior a todas as outras forças. A vida do Evangelho é dura, mas leva o homem para o sistema. A vida do mundo é mais fácil, mas deixa o homem no antissistema. O homem do Evangelho vai ao encontro dos seus semelhantes para colaborar, sem interesse nem egoísmo, para o bem de todos. Os seus semelhantes, no entanto, devido ao seu interesse e egoísmo, apenas respondem com a agressão, buscando a sua vantagem pessoal. Trata-se de duas psicologias opostas, a do sistema e a do antissistema. No sistema, os seres são complementares, sendo as suas diferenças compensadas e fundidas numa união orgânica, na qual cada ser se encontra feliz, cumprindo a função para a qual foi criado. Eles estão unidos por um liame de amor, numa contínua troca ou permuta, na qual cada um dá e recebe vantagens gratuitamente. No antissistema, os seres, em vez de compensarem as suas diferenças com tal troca, utilizam-nas para agredir e destruir uns aos outros, num estado de caos onde cada ser, ao invés de amar, repele os seus semelhantes, ficando sozinho contra todos e cumprindo apenas uma função de agressão e destruição. Eles estão separados pela rivalidade, submetidos a uma luta contínua, na qual cada um dá e recebe apenas sofrimentos. Tudo depende do grau de evolução do indivíduo, gradação que define a sua natureza. E é dessa gradação que deriva o estado de paraíso ou de inferno. Basta que haja dois seres do antissistema, ou seja, dois diabos, para que eles prontamente construam ao redor de si um primeiro núcleo de inferno. Da mesma forma, basta que haja dois seres do sistema, ou seja, dois anjos, para que eles imediatamente construam ao redor de si um primeiro núcleo de paraíso. O resultado é consequência da sua conduta. Os seres do antissistema, para vencer um ao outro, logo entram em luta, que termina apenas gerando sofrimento para todos. Os seres do sistema, amando um ao outro, logo entram em colaboração, que termina gerando paz e bem-estar para todos. Os seres do antissistema destroem, criando necessidade. Os seres do sistema constroem, criando abundância. Eis a posição atual de nosso mundo, do qual, em compensação, deverá surgir um mundo novo quando se realizar na Terra o anunciado reino de Deus. Escrevi este capítulo e o precedente em cerca de 15 dias, com febre quase contínua, provável consequência do choque recebido pela agressão da qual falei anteriormente. Não quis parar e, por isso, aproveitei o descanso aconselhado pelo médico para desenvolver estes capítulos. Assim, o leitor pode ver qual foi o meu tipo de reação. Encerraremos este livro com o próximo capítulo. O assunto parece inesgotável e haveria ainda muita coisa para dizer, mas isso ficará para o próximo volume, que iniciarei em seguida. É noite profunda,
É carnaval e o mundo louco está dançando sob a ameaça de um destino tremendo, merecido, que se aproxima ameaçadoramente. Final do capítulo 17.